Oi, gente. São 5:30 da manhã e eu resolvi gravar essa parte pra colocar no vídeo. O vídeo já tá editado, já tá pronto. Mas eu resolvi gravar essa parte porque muito se fala em prosperidade quando o assunto é ressonância harmônica. Então as pessoas pensam muito na parada de grana, de ganhar dinheiro, e eu também penso, todo mundo pensa. Mas é extremamente necessário entender que a ressonância é uma ferramenta de iluminação espiritual. E para você conseguir o bendito do casa, carro e apartamento que o professor tanto fala, você vai precisar compreender uma série de coisas antes. Que não vai adiantar você achar que você vai conseguir o pote de ouro no final do arco-íris sem entender o que é desapego. Então, gravei esse trechinho aqui pra colocar no início do vídeo pra você entender desapego, tá? E prestar bastante atenção nessa minha nova jornada, no que eu tô trilhando, pra você não errar, tá? Nessas coisas e entender que sem o desapego você não vai conseguir construir um caminho pra você, tá? Então, vai rolar o vídeo aí na sequência que já tava pronto. E é isso. Eu espero sempre ajudar. Ressonância harmônica e desapego. O que eu tô aprendendo demais nessa minha sexta onda? Vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho aprendendo e quero que esse vídeo fique realmente de uma forma bem desapegada, de uma forma bem solta, né? Vocês não estão conseguindo ver direito, talvez sim, talvez não, mas o meu rosto tá cheio de casquinha. Eu fiz um peeling, então, né, se de repente vocês baterem o olho aí e perceberem que tá despelando, é por conta disso. Mas eu não queria deixar de falar sobre, de fazer o vídeo, uma vez que o meu rosto ainda vai continuar descamando por alguns dias. Na verdade, só vai piorar. E aí também o desapego disso, né, é isso, tá assim e vai continuar assim. Então, o que acontece? Eu venho percebendo que a vida, ela é composta por saltos. E eu dei um segundo salto. Agora, quando eu entrei no meu processo de despertar, o meu primeiro contato, né, com todas as minhas sombras, com a Bruna. Toma, você é assim, Bruna. E foi um choque. Foi um choque. Eu acho que todo mundo que começa no processo do autoconhecimento, no caminho do autoconhecimento, percebe que é um choque. Putz, eu não sou o anjo de candura, o alecrim dourado que eu achava que eu era. E aí você começa a fazer, né, toda a transmutação dessas sombras. Primeiro, você se identifica com as sombras para depois você se desidentificar. Então você precisa de um ego bem forte mesmo, né? Você deixa esse ego fortalecido para que você tenha força e disciplina para ir integrando as sombras e dominando as sombras, tá? Então as suas sombras, as minhas sombras, as nossas sombras, a gente não coloca para debaixo do tapete, a gente integra. Então, o que é isso? Eu sei que eu tenho este problema, né? Eu sei que eu tenho esta dor aqui que eu preciso curar. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar e vai colocar essa dorzinha debaixo do braço e vai, ai, eu tenho essa dor. Ai, eu tenho este problema. Ai, porque eu tenho este problema, eu sou assim. Não, tá? Ai, é um gatilho pra mim. Não, gente, não. Você vai pegar a dor, vai transmutar. Eu sei que eu sou assim. Então, o que eu preciso olhar? Eu sei que eu sou uma pessoa que faz essas coisas. Preciso transmutar, olhar e curar. Dor a gente não põe debaixo do braço. Dor a gente transmuta. Então, o meu primeiro salto, que foi logo no início do meu despertar, em 2018, eu percebi muitas coisas. E uma dessas coisas que eu percebi foi o apego. Então, eu acho que todo mundo, em algum grau, tem algum nível de apego, né? Outro dia eu tava ouvindo a professora Lucilena Galvão falar que nós somos o microcosmos vivendo dentro do macrocosmo, e isso significa que nós, cada um de nós, cada um dos seres, nós temos um pouquinho de cada defeito, tá? Um pouquinho de cada qualidade, um pouquinho de cada defeito. Então, todo mundo tem, em algum grau, algum nível de apego, algum, né,
todos os defeitos que a humanidade tem, cada um tem um pouquinho, né? O negócio é você ficar de olho, observar. E aí eu percebi que eu era uma pessoa apegada, apesar de não ter muitos apegos materiais. Então, assim, eu sou desapegada com casa, né? Com. Ai, sei lá, bati o carro. Puta, meu, que saco. Mas tá bom, vambora. Né? Eu não sou aquela pessoa que fica, ai, minando culpa. Ai, fiz isso. Não. Tipo, desenrola, vambora, sabe? Ai, aconteceu tal coisa, sei lá, caiu a maquiagem lá que eu paguei caro. Meu, bora. Foi isso. Isso que aconteceu. Eu sou assim. Mas eu percebi no meu primeiro salto que eu nutria alguns apegos por algumas pessoas e por algumas situações. E lá atrás, em 2018, eu transmutei muitos apegos, o que me fizeram esses apegos, né? Me mantinham em um certo lugar, com pessoas, com amigos, e deu vários rolos ali que eu percebi que eu ia realmente ter que sair daquela galera, né? Que eu ia ter que sair daquelas companhias que me mantinham em uma zona de conforto, certo? Então, assim, foi dando rolo com todo mundo, foi dando rolo com todo mundo. E o rolo veio como uma catarse, né? Porque se eu não sair por vontade própria, aquela vida, ela já não era mais compatível com a vida que eu queria. Então, eu ia precisar, de fato, me tirar daquilo. Se eu não fiz por vontade própria, se eu estava pegada aos relacionamentos, se eu estava pegada às pessoas, e eu precisava sair daquilo, veio a vida e pumba, me deu um socão. E aí eu tomei uma surra da vida. Então fui tendo ali várias tretinhas com cada um, né, do meu grupo, várias mini tretinhas. E fui me afastando. Eu andava num grupo, assim, numa galera de, sei lá, umas 10 pessoas. Então, tretinhas com cada um deles. Algumas eram reais, algumas não eram reais, né? A grande maioria inventaram uma fofoca aqui, essa fofoca foi se espalhando e eu vendo tudo isso acontecer, meio que no desespero de pensar, e agora, o que que eu faço? O meu subconsciente ali, eu ouvi uma voz falando o tempo todo assim pra mim, ó, não se defenda, não se defenda. E eu pensava, cara, não vou me defender. Tá bom, o que que isso significa? Deixa a galera falar mal de mim, deixa o pau torar e eu ali quieta, só pensando, beleza. Se era verdade ou não, porque assim, gente, não existe certo e errado. Existem escolhas. Então, se era verdade ou não, e se ali dentro do que eu tava vivendo, as outras pessoas estavam vivendo, cada um detinha a tua verdade. Se aquilo tava certo ou não, não existe isso. Existiam pontos de vista. E o que eu tive que compreender naquele momento era isso. Deixa o pau torar, não se defenda. E o que eu precisava fazer era me manter em um ponto de conexão com o divino, onde aquilo não me tirasse do meu eixo. Então, esse foi o meu trabalho, tá? Então, o meu processo de cura do desapego e o meu processo de cura do meu amor próprio, ele veio a partir daí, a partir do quanto que eu estava disposta a me controlar. Então, o ego forte que eu falei lá no começo, ele vem disso, o meu controle. Eu ouvi a voz falando não se defenda e eu me mantive firme de não me defender mesmo. Então, eu queria ali muitas vezes, ai, não, sabe, tipo, não, isso que estão falando não é real, ou não foi bem assim, né, e tal. E não me defendi. E o couro comeu. Nisso tudo, existia uma peça-chave, uma pessoa-chave, né, que tava causando ali as intrigas e que no final das contas, hoje em dia, assim, essa pessoa sumiu do grupo, ninguém ali mais troca ideia com essa pessoa. E eu entendi que, de fato, aconteceu a melhor coisa que poderia ter acontecido e eu não precisei fazer nada, eu não precisei falar nada. A única coisa que eu precisei foi respirar e desapegar. E desapegar principalmente da minha reputação. Isso veio pra mim no passado, porque eu era uma pessoa que tinha muito apego
a minha reputação. Qual era a minha reputação? Eu era uma pessoa muito legal, eu era uma pessoa muito querida, eu era uma pessoa que todo mundo queria estar comigo, eu tinha muitos amigos, eu era a pessoa que pegava a galera, juntava a galera, vamos em determinada festa, eu que escolhia, sabe? E aí todo mundo vinha comigo. Então eu era aquela pessoa ali que agitava ali, bora todo mundo num lugar, ia, sexta-feira à noite, ia. Eu era essa pessoa e eu tive que me desapegar da minha reputação e me desapegar das pessoas, né, daquele grupo. Show. Me desapeguei, cada um pro seu canto. Hoje em dia, todo mundo se fala, né, eu e os meus amigos, e dessa galera que eu era muito, muito, muito amiga, sobrou só uma pessoa, que hoje em dia é minha melhor amiga, e que tá comigo até hoje, bancando junto comigo o processo de expansão de consciência. Ela no tempo dela e eu no meu. Só que sem apego nenhum. E eu já tive muito apego por ela e por essa relação que eu queria manter, que era justamente essa relação de e se a gente não tiver mais amizade? E se nós não estivermos mais juntas, né? Eu gosto muito dessa pessoa, né, que é minha melhor amiga. Eu amo, mas e se eu não tiver mais essa pessoa por perto, como é que vai ser? Então tinha um medo ali por trás que ancorava certas atitudes minhas com essa pessoa, com essa minha melhor amiga. E eu percebi que nada do que eu fazia mantinha ela perto, energeticamente falando. Ela meio que corria de mim, ela tipo, ia pelos meus dedos, assim, sabe? E eu não conseguia entender por que eu gostava muito dela. Apesar dela fazer várias coisas ali que, pô, estavam me magoando, né? Ela fazia muitas coisas que me magoavam, porque eu tinha a expectativa de tê-la perto de mim e ela vazava, né? E aí aconteceu todo esse rolo, eu tive uma tretinha aí com cada um desses meus amigos e ela com os meus amigos, tipo, né? Com um grupo, ficou. E hoje em dia ela segue, né, comigo, como eu tô falando, mas no passado ela ficou junto com a galera, então assim, eu fiquei sem amigo nenhum. E aí eu entendi, assim, eu fui levar pra ayahuasca, né, pra quem não conhece a ayahuasca, eu recomendo que procure um vidinho aí, escreve ayahuasca que vai achar um relato meu. Mas a ayahuasca é um enteógeno e que você vai, a partir do momento que você for consagrar, você vai ter contato consigo mesmo ali de uma forma surreal, tá? O que a ressonância também faz, também vai trazer, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Até o final do vídeo eu vou falar sobre isso também. E aí, dentro do meu processo de ayahuasca, teve um dia que eu perguntei pra sabedoria, por que é que eu gosto tanto dessa pessoa? Tipo, eu a amo, mas ela não corresponde às minhas expectativas e inúmeras vezes eu continuo amando essa pessoa. E aí eis que a sabedoria da ayahuasca me falou que o amor de verdade é de fato isso. Essa leveza da pessoa poder ser quem ela é e você ter a escolha e você gostar da pessoa. Então assim, essa minha melhor amiga, ela poderia fazer o que ela quisesse, porque eu ia continuar amando ela do fundo do meu coração. Então, assim, o amor de verdade é isso. E a ayahuasca me trouxe toda essa sabedoria. Existia apego da minha parte, porque eu tinha medo, né, de perdê-la, mas que existia amor atrás do apego. E eu voltei da minha experiência de ayahuasca e soltei essa minha melhor amiga. Soltei essa pessoa. E falei, cara, tá solta, entendeu? Eu não tenho mais medo de te perder. Se você quiser, você pode ser amiga de quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode nunca mais andar comigo. Você pode nunca mais ir em nenhuma festa comigo. Você pode nunca mais olhar na minha cara que eu vou continuar te amando profundamente. Então eu te solto. E foi lindo. Porque depois disso, depois desse soltar, um soltar verdadeiro, ela passou a ser muito conectada comigo. Então nós já tínhamos, né, uma conexão muito especial, só que isso se tornou muito verdadeiro
da parte dela também. E ela é uma pessoa extremamente desapegada, assim como o meu marido. São as duas pessoas mais desapegadas que eu conheço na minha vida. E eu percebi essa minha melhor amiga fazendo todo um caminho para manter a nossa amizade, que era uma coisa que ela não estava acostumada a fazer. Essa minha amiga não estava acostumada a regar relações, não estava acostumada a manter relações, porque ela é muito desapegada e ela é muito querida, as pessoas gostam muito dela. E ela começou a ficar mais próxima mesmo de mim e sem apego, né? E sem cobranças, porque ela é essa pessoa leve. E eu também comecei a me tornar essa pessoa leve e a gente começou a nutrir esse amor. Então, às vezes ela fazia coisa que eu não gostava, eu falava, mas não tinha apego, não tinha esse negócio de tipo assim, ai, se você fizer isso, a gente não vai mais ser amiga. E cara, isso dói. Tipo, não. Era muito leve. E aí, o processo de expansão da consciência dela também veio a partir disso. E hoje em dia ela tá comigo, ela medita, ela me pediu agora indicação de um livro, sabe? Então, ela vem dando os passos dela a partir de toda essa leveza, né? Porque eu nunca cobrei mais nada dela, tá solta. E eu comecei meu processo há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, ela começou o dela agora. E a partir disso, desse desapego, certo? Gente, vocês não vão acreditar, eu fluindo aqui horrores nos assuntos quando eu vi não tava gravando. Mas tudo bem, vamos lá. Eu pedi a ressonância porque eu queria dar um passo, eu queria dar um outro salto na minha vida profissional. A minha vida profissional, eu sou personal trainer, pra quem não sabe, e eu comecei a pensar aqui, fazer uma conta básica, de que mesmo que eu trabalhe as 24 horas por dia, eu não vou conseguir trabalhar 25 horas por dia, né? Uma vez que eu vendo hora, eu vendo as minhas horas. Então, o meu trabalho depende 100% de mim. E isso não é interessante a longo prazo, porque se eu saio de férias, eu não recebo. Se eu ficar doente, vai dar ruim. Eu pretendo engravidar. Então eu comecei a pensar nessa coisa, dessa qualidade de vida. E foi por isso que eu resolvi pedir a ressonância. E dentre muitas coisas que eu pude perceber, uma delas eu acabei de descobrir, né? Que eu passei por um processo de desapego lá atrás, mas que eu ainda continuo apegada. E eu precisei chegar na sexta onda para perceber que eu sou uma pessoa extremamente apegada a histórias de gratidão. Eu sou apegada a pessoas queridas e legais, que eu sou muito grata. E esse apego me faz não andar. Eu travo ali. Por quê? Porque é a zona de conforto. Eu travo ali, essas pessoas são muito legais, tá bom pra mim, tá confortável pra mim me manter ali, então eu vou ficar. Mesmo que isso esteja me custando alguma outra coisa. Eu lido bem com o processo de, cara, o horário tá ruim, nossa, tô tendo que trabalhar assim, assim, assado. Eu lido melhor com esse processo do que com o desapego. Tipo, cara, ok, eu solto você e depois eu vejo o que dá. E eu comecei a perceber isso porque eu tenho uma aluna que ela é casada, ela pediu a ressonância agora também, e ela é casada com um cara, com o marido dela há anos, e ela hoje entendeu que ela está casada por conveniência, tá? Então, qual a conveniência? Ela entendeu que ela não é feliz, que ela não ama o marido dela, mas que ela está apegada à história que eles têm e também porque ele é o cara que mantém a família financeiramente. Ela não trabalha, ela não tem renda. E aí, conversando com ela, dando conselhos pra ela, né, sobre tipo, cara, solta, né, vai dar certo, mas solta, você tem que confiar, bororó. Eu comecei a perceber que eu fazia exatamente a mesma coisa, só que com os meus alunos. Então, assim, no final das contas, não é meu marido. A minha situação é um pouquinho menos delicada ainda, né? E eu comecei a perceber isso. Gente, eu também faço isso. Eu também sou uma pessoa apegada à história que eu tenho, à história de gratidão. E eu também
estou apegada ao financeiro, porque eu tenho medo que me falte, né? Que é a mesma coisa que acontece com ela. Mesmo eu não estando feliz naquela situação, naquela relação, mesmo alguma coisa estando ruim, eu travo. Eu travo aquilo. Por quê? Porque é seguro. Porque eu conheço. Que é a mesma coisa que tá acontecendo lá no casamento dela. Por mais que não seja bom, por mais que ela não esteja feliz, ela está apegada a circunstâncias e conveniências, é seguro, né? É um local conhecido. Então, eu dando esses conselhos pra ela, eu percebi que eu fazia exatamente a mesma coisa. Então, é incrível como, de fato, tudo que você observa em alguém, você tem algum grau dentro de você, né? Aquele defeitinho que eu expliquei lá no começo do vídeo. E aí eu comecei a soltar. Então eu tive coragem de chegar para o meu aluno da noite e, cara, ter uma conversa com ele, né? E falar para ele, é o seguinte, a partir de tal dia eu não vou mais dar essa aula, porque tava muito difícil o horário, né? E aí eu comecei a entender que eu sempre... a gente tem um pseudo-controle. A gente acha que controla as coisas, mas no final das contas, não controla. Por quê? Está tudo planejadinho. Todos os meus alunos vão ter aula esse mês. Ah, então tá bom, faço lá as continhas, no final do mês vai dar. E aí alguém cai e quebra o braço. Ou alguém tem que fazer uma cirurgia de emergência, uma viagem de emergência. E aí, no final das contas, sempre dá certo. Mesmo que aconteça alguma coisa imprevisível, porque a vida da gente é pseudo-controlada, não existe controle. A gente acha que existe. Esse controle, essa ideia de controle, vem do ego, porque a gente não controla. Só que a gente fica achando que controla, entendeu? E aí o cara lá quebrou o braço, não sei o quê, aí aconteceu alguma coisa. E no final das contas, dá tudo certo. Então eu comecei a pensar, se dá certo, né? Mesmo quando sai do meu controle aqui, às vezes eu tenho que mexer na reserva de emergência, enfim. Se dá certo, por que que se eu chegar e eu tomar a decisão, fazer a escolha consciente de não trabalhar mais determinado horário, por que que não vai dar certo? Então eu pensei, eu vou conseguir, eu vou chegar e eu vou falar, né? Mesmo sendo muito grata, porque eu tava com esse aluno há 4 anos e ele é muito legal. Eu consegui fazer isso. E eu fiquei assim, cara, muito feliz e honrada de ter tido essa coragem e conseguir fazer isso. E junto com essa situação, veio aqui, ó, colando uma outra aluna que eu também tinha aquela relação de muitos anos, mas que já não ressoava comigo por N motivos, né? Nós já não ressoávamos mais, que veio no final disso tudo e que também, como uma catarse, porque não fui eu que tomei a decisão, né? Não fui eu que cheguei pra explicar o que estava acontecendo, né? Na sinceridade e na honestidade. Não cheguei pra fazer isso. Essa relação, ela veio abaixo como uma catarse. Então, assim, se eu tivesse praticado o desapego antes, isso não viria como catarse, isso não viria socando a cara de todo mundo. Como foi, por exemplo, com o meu aluno. Esse meu último aluno da noite, eu cheguei nele, falei pra ele, expliquei pra ele tudo o que eu precisava explicar. E foi brando, né? E essa minha outra aluna, o negócio já chegou um pouco mais bruto, né? Foi diferente. Então, é impressionante como a gente constrói relações e depois a gente não consegue deixar essas relações irem embora por questões de apego. Então, tinha apego da minha parte, tinha apego da parte dessa minha outra aluna, né? E aconteceram várias situações que fizeram a gente se separar, mas que ia acontecer. É um pseudo-controle. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. 2 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos pra frente, 5 anos pra frente ou agora. Era algo que ia acontecer, porque já estava faltando ressonância em muitas coisas, né?
e principalmente com um novo ser que eu me tornei e que eu estou cada vez mais me esforçando para ser, que é um ser que não corresponde às expectativas dos outros. Só que eu tenho percebido agora que eu ainda fazia muitas coisas para corresponder às expectativas dos outros, de todo mundo, né? Inclusive dos meus alunos, porque uma das coisas de eu não soltar essas aulas era o medo do que iam pensar de mim. Medo de repente, não corresponder à expectativa do personagem que eu vesti de uma pessoa super trabalhadora, de uma pessoa super guerreira, que, sabe, que vai pra guerra, que trabalha. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou preguiçosa? O que vão pensar de mim? Vão pensar que, né? Tipo, medo do que vão pensar, medo de não corresponder às expectativas de determinadas pessoas. Mas, gente, eu comecei a entender que isso é um outro grau. Eu passei por isso anos atrás e agora eu tô passando de novo em um outro grau de profundidade, mas estou. De tipo, cara, é um processo de amor próprio eu me libertar de não ter que corresponder às expectativas de ninguém, de só fazer as coisas porque eu quero fazer, sabe? De não ter medo de desagradar, sabe? E não ter medo do que aquela pessoa vai sentir se eu desagradá-la. Porque eu sou assim com a minha melhor amiga, por exemplo. Eu sou assim com meu marido. Eu não tenho medo de desagradá-los. Eu não sou inconveniente, tá? Mas se eles tiverem que sentir determinados sentimentos que só correspondem a eles, eu não fico, protegendo, sabe? Fazendo, não. Não. Eu os amo tanto que eu deixo eles sentirem o que eles precisarem sentir, né? Eu não sou inconveniente com eles, mas eu explico, eu falo, eu não gostei disso. Tipo, você vai ter que lidar, né? Não pessoa chata, crica, que tudo é incômodo, tudo não gosta, tudo tem que falar, tudo tem que expor o que pensa, o que sente. Não, tá, gente? É longe disso, pelo amor de Deus, porque isso também é insuportável, tá? Mas tem um caminho do meio aí. E vocês ouviram um barulho, ó, chegou bem na hora. Tava falando de você no vídeo. Falando que não poupo você dos sentimentos. Vai sentir o que tiver que sentir. Amor, vem aqui. Okay. Vem dar oi. Eu falo tanto de você nos vídeos, ó. Chegou com a marmita. Eita, olha que lindo. Coisa mais linda do mundo, gente. Nossa, eu falo muito de você nos vídeos, né? Eu falo bem, né? Claro, apareceu aqui, né, gente? Botar só pra carregar. Então, e aí aconteceu isso, que eu comecei a perceber que, de fato, eu não tenho que corresponder à expectativa de ninguém. E o meu marido, por exemplo, é esse cara que eu, o tempo inteiro, posso ser quem eu sou. Eu não tenho que ficar escondendo, sabe? Jogando um jogo. É um peito aberto o tempo todo, sabe? E com a minha melhor amiga eu também posso ser assim. E agora, para a vida, eu tenho buscado essa autenticidade que eu achei que tinha, mas que de fato ainda fazia coisas para agradar as pessoas. Tinha vergonha, né? Tinha vergonha de gravar. Então, por exemplo, assim, num passado, se meu marido chegasse aqui, eu já ia parar de gravar, agora tá aqui do lado. Às vezes a minha vizinha passava aqui na frente, eu ficava calada, porque... Então eu comecei a compreender que, assim, faz parte do meu processo, mas tô falando de mim, tá? Parar de ter vergonha do que eu sou, de quem eu sou. E olha que, assim, eu já melhorei muito isso. Mas parar de querer corresponder às expectativas de alguém, sabe? Ou ter medo, ou ter algum tipo de vergonha, ou ter medo de me expressar, de falar isso eu quero, isso eu não quero. Então, muito do meu processo dessa sexta onda tá sendo sobre isso. Tanto que, eu fiz uma coisa que eu queria fazer... já quase não dá pra ver mais porque cresceu, né? Mas eu fiz uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Aqui, eu raspei essa parte do cabelo
E eu queria fazer isso há muito, muito tempo, porque eu sempre achei bonito, mas eu sempre tive muito medo do que iam pensar. Tipo, cara, vão pensar o que de mim? Eu vou com a cabeça raspada. E assim, gente, isso não muda quem eu sou. Né? E tanto que assim, eu raspei e quando eu não quero que ninguém veja, porque isso só depende de mim também, eu deixo aqui, tá tudo certo. E quando eu vou num lugar mais descolado, eu mudo pra cá e tá tudo bem, né? A única pessoa ali que de repente eu deveria alguma satisfação é meu marido. E de fato foi ele que raspou. Cantando aquela música da Carolina Dickman, sabe? Tim, 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 tim. Tem aquela. Então, gente, eu tô me sentindo muito mais leve. Tá sendo até maravilhoso poder fazer esse vídeo incrível dessa forma que eu sinto que eu tô cada vez mais colocando a minha verdade nisso aqui e colocando como um relato pra você também entender que a ressonância vem quase como um processo lá de ayahuasca. A diferença é que você vai ter muitos resultados na hora, né, da ayahuasca, você vai perceber muita coisa na hora, e a ressonância você vai demorar um tempinho pra entender certas coisas, né? Mas se você... Isso não é necessariamente uma regra, tá? Se você tiver mais abertura e criar menos resistência, porque no meu caso, né, eu perceber tudo isso, eu tive que baixar barreiras. Então, quanto menos resistência você criar, melhor. Então, no meu caso, o processo veio quando eu parei de criar resistência. Cheguei lá no meu aluno, falei pra ele, não vou dar mais essa aula. Cortei, raspei o cabelinho, né? Fui falando pras pessoas, não vou dar mais aula até tal horário. Fui baixando barreiras, tipo, cara, o que você quer pensar de mim? Você quer pensar que eu sou preguiçosa? Pensa. Que eu não sou, e não tem nada a ver. O que pensam de mim ou o que deixam de pensar, não é de fato quem eu sou. Cada um tem uma ideia, né? São só escolhas, não existe certo e errado. Só eu posso saber quem eu sou, o que eu quero e o que eu deixo de querer. Então tá sendo muito bom gravar isso, muito libertador. E você também vai entender que sua verdade vai chegar. Quem você é de fato, você vai ficar cara a cara aqui, ó. Igual o processo realmente enteógeno, né, de ayahuasca. Você vai ficar cara a cara com você, com a sua consciência. E aí, e deixando e baixando barreiras, porque de fato, assim, as limpezas virão. E para você ser quem você quer ser, você vai precisar limpar, né? Todos nós, inclusive, estamos aí na luta, não é? Na luta não, sem resistência. Tamo firme. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu curtir. Compartilha com quem mais tá fazendo ressonância ou com quem você acha que precisa, lembrou de alguém, compartilha. E comenta, porque você comentar no vídeo ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, porque o YouTube entende que é relevante, tá certo? Esse conteúdo. Então é isso. Caraca, hoje eu dei muita aula, vida.